João capítulo 4. A mulher de Samaria. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João. Entre parênteses, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim quem batizava eram os seus discípulos. Mas Jesus estava arregimentando mais discípulos, fazendo mais discípulos, mais seguidores do que o próprio João Batista. Deixando a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Jesus, ele era um evangelista. Jesus, ele ia de cidade em cidade, apregoando o reino dos céus, falando acerca da volta de Jesus, pregando o reino de Deus. E olha o que aconteceu. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, dera seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado de viagem, assentava-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água daquele poço ali. Aí disse-lhe Jesus para aquela mulher samaritana: dá-me de beber, que ele estava cansado. Então ele nem se deu o trabalho de puxar a água do poço. Ele viu a mulher ali pegando água, ele pediu para ela: você pode me dar um pouco dessa água aí? Só que Jesus, ele era judeu, e a mulher era samaritana. Ou seja, vamos colocar dessa maneira, é como se fosse Jesus, o cristão, e a samaritana mundana, ímpia. Ela não era da fé, ela não era uma pessoa que fazia parte do povo de Deus, e todo judeu fazia parte do povo de Deus, das leis de Abraão, de Moisés, etc. e tal. E quando ele pediu para aquela mulher samaritana, que não era da fé, água, ela respondeu para ele. Vamos ver. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos, não tem comunhão. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele lhe daria água viva. Olha para mim, presta atenção. Você veja, aquela mulher, ela estava de frente do Filho de Deus. Imagine só, ela estava de frente do Filho de Deus. E o Filho de Deus estava pedindo para ela um pouco de água. Olha o privilégio daquela mulher. Mas ela só conseguia enxergar o que os olhos mostravam, e o que ela via era um homem comum. Ela via um homem comum, um homem. Ela não conseguia enxergar em Jesus algo diferente. Ela não conseguia ver em Jesus que ele era diferente. Aí ele disse: se você soubesse quem é que está te pedindo, se você soubesse quem eu sou, você não estaria fazendo questão dessa rincha de samaritano com judeu. Você estaria aqui me dando água agora aqui. Você me daria o poço inteiro. Mas esse é o problema das pessoas. As pessoas, quando ela olha para o homem de Deus, vamos colocar dessa maneira, porque Jesus, filho de Deus, mas veio em esse mundo de ventre de Maria. Então ele veio em carne, ele veio em físico humano. Então as pessoas, elas têm uma dificuldade de assimilar, sabe, quem é de Deus e quem não é de Deus. As pessoas, elas têm essa dificuldade de, não, um exemplo, é o bispo, ele é um homem casado com a Nathalie, mas é isso aí que ele é. As pessoas não conseguem assimilar, é um homem de Deus, eu tenho que fazer o que ele está mandando, eu tenho que obedecer, porque não é ele, é o Espírito Santo. Então as pessoas, elas têm essa certa dificuldade, e essa dificuldade gera na pessoa morte espiritual. Morte espiritual, porque quando o Espírito Santo usa os seus servos,
Quando o Espírito Santo usa os seus escolhidos para ministrar na vida de uma pessoa, é certeiro, é para abençoar. E quando há recusa da pessoa, então essa pessoa é como se estivesse negando o próprio Senhor Jesus. Tanto que ela se negou a priori. Ela falou, não, mas eu sou samaritana, você está pedindo para mim? Vamos ver. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com que atirar? E o poço é fundo? Onde, pois, tem águas vivas? Cadê a água viva aqui? Ela não entendia o que ele estava o quê? Falando, porque ele estava falando de coisas espirituais. Ele estava falando de águas vivas que fluem do nosso interior, que é a salvação da alma. Ela, mas cadê a água viva aqui? Eu não, de onde vai tirar essa água? Ela não entendia. És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água do poço de Jacó, vai tornar a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ele está falando da vida eterna. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, eu quero, para que eu não mais tenha sede, e nem mais precise vir aqui buscar essa água aqui. Ela ainda não entendia. Ela ainda estava condicionada a entender que a água do poço, que a água que Jesus poderia dar para ela, era uma água física, era uma água natural, e que ela não iria precisar beber mais água, porque a água que ele desse a ela, supriria a sede física eternamente. Ela não entendeu. A falta da sensibilidade daquela mulher era muito grande. Por que ela não conseguia entender o que o Espírito Santo falava? Por que ela não conseguia entender o que Jesus falava? Porque ela era uma mulher pecadora. O pecado gera morte, o pecado gera o esfriamento, o pecado gera o afastamento da criatura para o Criador. Ela não entendia nada. Mas Jesus ainda estava querendo abençoar aquela mulher. Porque se ele não quisesse, ele teria virado as costas, teria ido embora. Pouco papo, pouco assunto, mas ele continuou conversando com ela. Ele queria mostrar para ela que ele era uma saída para ela, que ele poderia salvar a alma dela, porque a alma dela estava no inferno, e que ele poderia trazer dessa água viva e salvar ela. Uma mulher triste, uma mulher que não era realizada, uma mulher que não era feliz, era aquela mulher ali de Samaria ali. E ela querendo beber da água normal, e ele falando de coisas espirituais. Disse-lhe Jesus, para ela entender com quem ela estava falando, disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. Você vê que Jesus, ele tinha o que, pessoal? Autoridade. Vai lá e chama teu marido, mulher. Homem de Deus tem autoridade. Vai lá e chama o teu marido. E vem aqui. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Opa! O que ela respondeu para Jesus? Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto você disseste com verdade. Opa! Apareceu o profeta na área, que ali ele revelou a vida dela. Ele falou, tá certo, você já teve 5 maridos, e esse com quem você está, nem se casar, você se casou. Está amigado, está juntado. Você vê que no passado a pessoa, quando se amigava, ela não dizia que era casada. Hoje a pessoa se amiga e a pessoa apresenta o companheiro como marido. É meu marido. Que marido que é, rapaz? Tu não casou? É teu rolo. Marido. Não estou casada. Jesus falou, é isso mesmo, você já teve 5. Aquela mulher era uma mulher feliz ou infeliz, pessoal? Infeliz.
infeliz. Porque nenhum dos relacionamentos dela dava o quê? E ela estava no inferno, aquela mulher, porque ela estava inclusive no pecado, na fornicação. Versículo 19: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar aonde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes o que o Pai procura para seus adoradores. Então Deus procura adoradores que adorem a Ele em espírito e em verdade. Por que em espírito? Porque a pessoa, ela se transporta para o reino de Deus quando ela adora a Deus. A pessoa, quando ela fecha os olhos e ela começa, Senhor, eu te amo, eu te adoro, o Senhor é tudo para mim, ela já não se importa com quem está do lado, ela não está nem aí, ela fala alto, ela ora, ela vai para o sobrenatural com Deus, ela se abre para Deus, em espírito. E por que em verdade? Porque abandonou o pecado, abandonou a iniquidade, não está vivendo uma mentira dentro de uma igreja, não está vivendo uma hipocrisia, não está vivendo uma máscara. A pessoa, ela está servindo em espírito e em verdade, porque abandonou a bebida, abandonou o cigarro, abandonou o adultério, abandonou a fornicação, abandonou o mundo. É em verdade. A pessoa tem aquela necessidade de buscar a Deus em verdade. Se ela for questionada, a conduta dela é ilibada. Não, eu estou firme com Jesus, eu sou realmente de Deus. Por quê? Porque a conduta dela é verdade, não é mentira. Às vezes a pessoa peca, a pessoa erra e não quer que ninguém fale nada, não quer que ninguém comente nada. Mas eu aprendi uma coisa, meu irmão, cada um que cuide da tua vida, cada um que cuide da tua vida. Se a pessoa quiser morrer do teu lado, que morra, cai 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, você que não seja atingido pelos erros dos outros. Eu não vou ser pastor porque o outro pastor roubou, porque a outra pastora traiu. Problema. Na época de Jesus teve um que roubou e se suicidou, teve outro que negou ele 3 vezes. Então sempre vai ter aqueles que caem. Agora, eu não vou me contaminar por aqueles que não estão em verdade. Vai ter pessoas do nosso meio em mentira. Agora, quando a pessoa, ela vem para a igreja no pecado, ela vem para a igreja na iniquidade, e ela quer Jesus, ela quer Deus, e ela se liberta daquilo, ela se liberta daquele pecado, daquela prática, ela quer contar. Eu quero contar o testemunho. Eu fumava, eu bebia, não bebo, não fumo mais. Eu traía meu marido, ele me traía, era o inferno. Hoje eu estou livre, ele está livre, a gente abandonou o pecado. A pessoa tem prazer de contar as boas novas. A pessoa, quando ela não é em verdade, ela quer esconder tudo que ela fez e tudo que ela faz. E ninguém pode falar nada, porque estou sendo julgado, estão me julgando, estão tacando pedra. Não é porque a pessoa ela não tirou o orgulho. O orgulho precede a queda, a ruína. O orgulho, a pessoa quer manter uma máscara para os outros, uma aparência do que ela não é. Ela quer manter aquele, estereótipo que é a mulher ungida, que é a mulher sagrada, que é o homem de Deus, mas que não é. Então ela não quer que ninguém tire a máscara, não quer que ninguém se sente ofendido, ofendida. Não, meu irmão, você tem que se humilhar, você tem que tirar o orgulho, tirar a vaidade, você tem que abandonar esse erro. Nada em oculto que não venha a ser revelado. Foi revelado na cara daquela mulher o que ela fazia. Teve 5 homens e estava com o 6º, que nem marido era ainda. Vivia uma vida de iniquidade e de pecado. E ela era cheia de religiosidade, essa mulher aqui, hein?
Ai, porque é o poço do nosso pai Jacó, de não sei o quê, cheio de conversinha, mas vivia uma vida suja. Então ela estava tendo o contato dela com Jesus, o contato dela com a palavra, ela estava tendo uma grande chance de ser salva, de se arrepender de quem ela era e se tornar uma nova mulher. Olha só, versículo 24: Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito em quê? E em verdade. A pessoa, ela tem que adorar em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, a religiosa, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou. Eu o sou, eu que falo contigo. Aí Jesus se apresentou para ela: quem é o Messias sou eu que estou falando com você, eu sou o Cristo, eu sou o Messias, eu sou o Filho de Deus. Ela deveria se agarrar naquela palavra, ela deveria se agarrar em Jesus. Mestre, é o Senhor, meu Deus, eu estou diante do Filho de Deus, do Messias, do verdadeiro, do único. Só que o Espírito Santo, Pai, Filho e Espírito Santo, os três são um. Trindade, os três são um só. Agem. Um em prol do outro. Pai, Filho e Espírito Santo. O Senhor Jesus fala através das nossas vidas, com você. Ao invés de você se agarrar, ao invés de você se agarrar à palavra, ao invés de você entender aquilo que não é o bispo, é o Senhor Jesus, você deixa escapar, porque você não quer deixar quem você é, você não quer se tornar o que Deus quer que você seja. Então você se desvia da palavra, você se desvia do homem de Deus, às vezes vai até para outra igreja, porque lá não tem o Espírito em verdade, lá não tem a palavra, lá não tem um homem de Deus. Então você quer fugir como Jonas fugia do chamado de Deus, da ordem de Deus. Qual foi a ordem que Deus deu para Jonas? Vá para Nínive e pregue contra ela, não a favor dela, pregue contra o pecado deles. E ele fugiu para Tarsis, que ele falou: eu vou chegar lá em Nínive e eu vou pregar contra o pecado daquela raça, eles vão me matar. Só que ele ficou preocupado com o que os homens poderiam fazer com ele. Ele não se preocupou com o que Deus poderia fazer com ele. E ele foi para o fundo. Chegou lá em Nínive, vocês conhecem a história, ele começou a pregar: arrependei-vos, que é chegados a vós a destruição. Não mandou ninguém se arrepender, não. Ele já chegou falando: Deus vai destruir, Deus vai acabar, Deus vai matar, Deus vai fazer tudo. A Bíblia diz que até os animais se arrependeram. Até os animais se arrependeram. Até todos os moradores da cidade se arrependeram. Vestiram de pano de saco e abriram o jejum, para que Deus não matasse a eles, não destruísse a eles. Todos se arrependeram. Mas ele não pregou, ele já chegou anunciando: Deus vai acabar, Deus vai destruir, Deus vai fazer. E a pessoa, quando ela está no pecado, quando ela está no erro, e ela gosta do pecado, ela gosta de estar no erro, ela não quer ouvir que ela pode ser o quê? Destruída. Imagina, Deus é amor, como é que Deus vai me destruir? Não, Deus é misericórdia. Ela não quer ouvir que Deus vai acabar com ela. Ela só quer ouvir que Deus ama ela, que Deus gosta dele, que Deus... Não, meu irmão. O amor de Deus não é traduzido em palavras. O amor de Deus é traduzido em ações. Deus não mandou o Jonas ir na cidade e ficar pregando: Deus ama vocês, se arrependa, não. Deus falou para ele chegar na cidade e avisar: vou destruir, vou acabar com tudo.
Mas quando as pessoas se arrependeram, quando ouviu que seriam destruídas, aí Deus mostrou o amor dele, poupando elas. Então Deus não é de falar, Deus é de mostrar o amor dele. Vocês entenderam? Então, muitas das vezes a pessoa, ela está no erro, ela está no pecado, e ela quer ouvir que Deus ama ela. Só que como que Deus pode amar aquele que pratica o pecado? Deus ama aquele que se arrepende do pecado. Deus ama aquele que não quer mais pecar. Deus ama. Ah, mas é prostituta, mas é bandido, mas é gente ruim. Não interessa, a pessoa não quer mais pecar, a pessoa não quer mais para viver aquela vida, então Deus passa a amar a ela por ela rejeitar as obras da carne. Mas Deus não ama nem o pecado, e muito menos quem pratica o pecado. E quem que pratica o pecado? É o pecador, mas Deus não ama. Deus ama o arrependido. Deus passa a amar aquele que adora a Ele em espírito e em verdade, aquele que sai da mentira. Esse é o evangelho verdadeiro. O amor de Deus é traduzido em ações, em atitudes, de poupar, de salvar, de resgatar. Você vê o exemplo lá do Zaqueu. Zaqueu, ele defraudava o povo, ele era político, ele era ladrão, ele era cobrador de impostos. Ele era avarento. O Deus de Zaqueu era o dinheiro, ímpio. Todo mundo sabia da fama daquele homem, que ele usava da posição dele para roubar as pessoas. Mas quando ele ouviu falar que Jesus passava por ali, dentro dele ele já estava o quê? Arrependido. Dentro dele ele já estava quebrantado. Ele subiu num sicômoro, diz a Bíblia, uma árvore. Ele subiu esperando Jesus passar, porque ele era pequenininho, ele não conseguia ver por causa da multidão. Olha só, ele subiu em cima de uma árvore para ver Jesus passar. O coração dele acelerou, porque dentro dele já estava quebrantado. Ele era um pecador que já estava arrependido. Jesus parou, olhou para cima da árvore e falou: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém ceiar contigo na tua casa, na tua mesa. Zaqueu desceu, já chegou abrindo a porta da casa dele. Vem, mestre, vem. Jesus entrou na casa daquele pecador, mas um pecador que já estava o quê? Arrependido, e ninguém dava nada por aquele homem, era inferno na hora. Jesus sentou, Jesus nem abriu a boca. O arrependido se antecipa. O arrependido, ele nem espera a pregação falar com ele. O arrependido, ele já está tão arrependido que a pregação já é uma confirmação, porque ele já está arrependido, ele já está quebrantado. É essas pessoas que Deus quer. Deus quer essas pessoas que elas já cheguem na igreja arrependidas, que elas já cheguem na igreja convencidas que elas não querem mais aquela vida de bandidagem, aquela vida de mundanismo, aquela vida de práticas erradas, que ela quer ser uma cristã. Então, quando essas pessoas chegam na igreja, os pecadores já arrependidos, a palavra só testifica. Aquela pessoa quer Deus, ela não quer mais o mundo. O problema é ficar, o pecador que quer ser convencido. O pecador quer que o pastor, que o preletor da palavra convença ele que ele tem que mudar. Não estou aqui para convencer ninguém não, meu irmão. Quem convence as pessoas é o Espírito Santo. Mas como que o Espírito Santo vai convencer um pecador a abandonar o pecado, se esse pecador não está arrependido do que faz? Ele gosta da iniquidade, ele gosta da pornografia, ele gosta de trair, ele gosta de mentir, ele gosta de roubar Deus nos dízimos, nas ofertas. Como que vai convencer uma pessoa que tem prazer no erro que comete? Então, quando chega na igreja pessoas que já vêm quebrantadas, já vêm com o espírito quebrantado, já vêm com o coração quebrantado, o pastor não tem nem que falar muito. Jesus não teve que falar nada. Jesus sentou na mesa. Antes que Jesus abrisse a boca, o Zaqueu olhou para Jesus e falou: mestre, se eu tenho defraudado alguém, roubado alguém, primeiro que eu vou dar metade dos meus bens. Já começou assim: eu vou dar metade dos meus bens. Já tirou o coração da onde? Porque o pecado dele era o dinheiro. O pecado dele era a cobiça do dinheiro. Eu vou dar metade
metade dos meus bens. E se eu tenho defraudado alguém, roubar alguém, eu vou restituir quantas vezes mais mesmo? 4 vezes mais. Aí Jesus olhou para aquele homem, abriu o sorrisão enorme dele e falou: hoje houve salvação nessa casa, aleluia, porque estava perdido e foi achado, foi salvo esse pecador. Oh, glória a Deus. Você vê que Jesus nem precisou falar nada, porque aquele homem, quando ele subiu na árvore, ele já estava arrependido, ele só estava esperando uma oportunidade para ter um encontro com quem? Com Deus, com Jesus. Então seja esse quebrantado, seja essa mulher quebrantada. Quando um pecador, um sujo, uma suja chega aqui, uma prostituta, um devasso, uma pessoa que não é nada disso, mas é mundano, você nem sabe, às vezes essa pessoa já veio, já quebrantada. Deus vai limpar ela, Deus vai salvar ela, Deus vai transformar aquela pessoa. Você está entendendo? Jesus disse: vinde como estáis, mas ele não disse: permanece como você veio, tem que haver a mudança. Então Jesus estava falando de em espírito e em verdade, verdadeiros adoradores, e de água da vida, coisas espirituais. E aquela mulher não estava entendendo nada, porque ela era uma mulher carnal. Ela era uma mulher que tinha mente carnal, ela não entendia as coisas do Espírito. E nós vivemos dias, diga, nós vivemos dias, diga, nós vivemos épocas e tempos, que nós precisamos saber das coisas espirituais. Sim, nós devemos saber, porque a qualquer momento ele pode voltar. Tudo que eu tenho pregado há anos aqui, tudo que eu tenho rasgado aqui, há 10 anos que eu tenho pregado aqui nessa igreja, tudo que nós temos ensinado aqui, está estourado na mídia aí. Versículo 27. Neste ponto, chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Até porque naquela época não era normal o homem ficar falando com mulher. Todavia, nenhum lhe disse. Que perguntas ela? O que vocês estão conversando? Ou por que falas com ela? Ninguém perguntou nada para ele. Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Ele está me dizendo tudo o que eu tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Ela correu lá na cidade e falou: vem comigo, porque tem um homem lá que está lá no poço, ele contou minha vida todinha. Será que ele é o Cristo? Será que ele é o escolhido? O mais triste de tudo é que as pessoas não procuravam Jesus porque queriam o céu. Vai estudar a Bíblia. O povo procurava Jesus, na sua grande maioria, porque queriam prosperidade, porque queriam pão, peixe, cura, milagre, é o que eles queriam. Por isso que é muito fácil vender isso. Tem pastores que eles são verdadeiros vendilhões do Evangelho, porque eles vendem isso, eles vendem que as pessoas vão ser curadas, que as pessoas vão receber o milagre. Por que eles vendem? Porque eu quero ver eles pregarem o reino dos céus, e o milagre, a cura, é uma consequência da pessoa vir buscar salvação. Mas quem ouve na rádio, quem ouve na televisão, não quer saber de vir, porque vai buscar salvação, vai ter a salvação. As pessoas querem isso, querem cura, querem milagre. Vai falar para a pessoa que quer cura, que quer um milagre, que quer vitória, que ela tem que largar o cigarro. Ela não vai gostar, que ela tem que largar a bebida, que tem que largar o amante, que tem que largar as roupas mundanas. Não vai querer. Ela não vai querer. Porque tem igrejas hoje que diz que a pessoa pode ter um milagre, a vitória, a bênção, e pode continuar sendo o que ela é. Vocês estão entendendo? Aí Jesus, ele teve que insistir pregando o evangelho para tentar salvar o máximo que ele podia. E graças a Deus alguns eram salvos por ele.
Neste interim, nesse meio tempo, os discípulos rogavam dizendo: mestre, come, porque eles foram buscar alimento, lembra? Que eles foram comprar comida. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Dizeis então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Opa! O alimento de Jesus era satisfazer, era realizar aquele que chamou ele para fazer a obra. Ele queria, a satisfação pessoal dele era fazer a obra do Pai, era servir o Pai, era falar, sabe, da salvação. O amor do Pai é esse: você ter a chance de ir para o céu, se arrependendo dos seus pecados. Tanto que ele deu o próprio filho para morrer numa cruz, para poder atingir o máximo de arrependidos. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede, os campos já se branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebeu desde já a recompensa, e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E de Sarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeaste, outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. Você entende? Quem não é espiritual, quem não está ligado com a palavra de Deus, não entende nada do que Jesus fala. Jesus estava dizendo: o meu prazer é pregar, é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. A ceifa é isso aí, é o povo, é essas almas, essas pessoas. Uns semeiam, outros colhem. Falando de João Batista, já estava na obra João Batista, já tinha preparado o meio caminho. Aqui Jesus estava falando de trabalho espiritual. As pessoas hoje são tão focadas no trabalho físico delas. Uns é dentista, outros é cabeleireiro, outros é padeiro. Mas cadê as pessoas trabalhando para Jesus? Não posso, não tenho chamado, não estou preparado, é um absurdo. Como que Deus vai contar comigo? Você está zombando de Deus, né? Você está rindo do Espírito Santo, né? Você já está questionando a Deus. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher, que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele, por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Você vê que as pessoas vieram pelo testemunho dela, mas elas permaneceram pela palavra dele. Então é normal as pessoas quererem vir aqui para ser curadas. Nós temos reuniões específicas. É normal a pessoa querer vir aqui porque ela quer um emprego. Tem a segunda-feira, tem a sexta-feira da cura, da libertação. Mas a pessoa tem que permanecer aqui pela palavra. A palavra. Porque ouve a Jesus, ouve a palavra. Diga graças a Deus. Amém? Então entenda isso, aprenda isso, que quando eu busco a Deus, eu sirvo a Deus, e eu creio no que Ele me diz, Ele vai salvar a minha alma, a minha vida, mas eu tenho que adorá-lo em espírito
e em verdade. Eu não posso estar aqui com a minha cabeça em outro lugar, tem que ser em espírito, totalmente. Fechar os olhos, abrir meu coração, abrir os meus lábios, dizer para Ele que eu amo, que eu adoro, o Senhor é tudo para mim. Tem que ser em espírito. E por que tem que ser em verdade? Você não pode dizer que você quer Jesus, que você ama Deus e no pecado. Você tem que se arrepender. Mudança de comportamento, mudança de atitude. Tem que ser em verdade. Diga graças a Deus. Vocês entenderam? Sim ou não? Então a pessoa, ela quer um milagre, ela quer ver o agir de Deus, mas ela vai ser escolhida pela forma que ela busca Deus. É em espírito, é em verdade, eu vou te dar da água da vida, vai jorrar para a vida eterna. Mas se é mentira, não vai acontecer nada. Dê uma salva de palmas para Jesus. Diga graças a Deus. Amém, pessoal? Então, Ele quer te curar, Ele quer operar, Ele quer fazer um milagre na sua vida, Ele quer. Mas o mais que Ele quer é que você ouça a palavra dEle. Que você ouça a palavra dEle, que você entenda a palavra dEle. Ele faz milagres, Ele cura, Ele prospera, mas Ele quer salvar a sua alma. E Ele só vai conseguir salvar se você parar para quê? Para ouvir. E tem pessoas que ela tem tanta sensibilidade, pessoas boas de coração, ela tem tanta sensibilidade que ela não precisa nem ouvir. Só de estar na presença de um homem de Deus, só de estar na igreja, só de estar na presença de Deus, como Zaqueu, ela já se arrepende. Ela não precisa de convencimento humano. Ela já sabe que ela quer. Eu quero Jesus, eu quero Cristo, eu quero ir para o céu. Amém? Para encerrar. Versículo 24. Capítulo 5, versículo 24. Capítulo 5, versos 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para onde? Então você veja que para mim ter a vida eterna, eu tenho que ouvir a palavra e eu tenho que crer. Tem que ouvir o que Deus está falando. Não estou me referindo a pessoa sentar e ouvir. Porque tem gente que ouve e não adianta o quê? Mas ouvir é quando a pessoa permita que a palavra, ela o quê? E mexa com ela. Você tem que entender que o pastor não está aqui para te ofender. Ele não está aqui para te agredir. O pastor, ele não está aqui para te forçar. Ele está aqui para pregar a palavra que tem o efeito de entrar dentro de você e mudar você, transformar você. Se você der o quê? Ouvido, senão não vai acontecer o quê? Aí você vai levar para o lado do pessoal, é o pastor que está bravo, o pastor que está me obrigando a me converter, o pastor... Não, a palavra ela é essa aqui. Aquele que está buscando Jesus em espírito, em verdade, a palavra entra, ele já muda de comportamento. A palavra entra, ele muda de atitude. Não resiste, não. Em verdade vos digo que vem a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Os mortos, ele está se referindo a quem? Quem morreu? Sim ou não? Lógico que não, né? Morreu já era, meu filho. As pessoas que estão mortas neste mundo, mortas, separadas de Deus, as pessoas que estão no erro, se elas ouvirem a palavra, a voz de Deus e se arrependerem, elas poderão viver novamente, serem salvas. Então a palavra, ela tem um efeito muito grande na vida de uma pessoa quebrantada, na vida de uma pessoa que
está cansada do mundo. Eu estou cansado, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu já aprontei aquilo outro, eu não quero mais saber dessa vida não, eu cansei desse mundo, é nojento, eu não quero mais. Essas pessoas que Deus tem acesso. Agora, aquele pecador falso, mascarado, que quer estar na igreja, quer estar aprontando, isso aí são pessoas sem caráter, são pessoas já servas do inferno, que estão dentro da igreja, é pastor, é obreiro, é diácono, é membro, é gente que não presta, que está dentro da igreja só para causar discórdia, confusão, dissensão, é um bando de bandidos, e é o que mais tem, viu? É o que mais tem, tanto aqui no púlpito, como aí sentado aí onde você está, gente que não busca nem em espírito, e nem o quê? Em verdade, que é uma mentira. Esses aí estão lascados. Amém, pessoal? Diga graças a Deus. Dê uma salva de palmas para Jesus. Tá bom. Amém? Então devemos procurar fazer a vontade do nosso Pai que está nos céus.